Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Amadinho, na aula anterior a gente falou sobre regência. Lembra lá que na regência verbal, tanto na regência nominal, pedia a preposição? Só que agora, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com crase. Crase, tudo a ver. Qual é quem vai estar no comando? É o verbo, né? Mas a crase, qual é a preposição que vai ser exigida pela crase? A preposição a. Então, nossa aula é a aula 84.1 sobre crase. Então, de olho na tela. Temos aqui casos em que a crase é obrigatória, casos que a crase é facultativa. Olha a árvore do conhecimento aí com conteúdo, né? Com objeto de estudo, objeto de conhecimento, crase. Certinho? Mais um para você armazenar no seu HD. Então, você fica pensando, olha só, trouxe aqui, tá certo? Essa charge. Aqui, ó. Eu vos declaro craseados. Como símbolo dessa união, abençoo esse acento grave. Olha só. Então, aqui eu tenho quem, olha só, foi declarado craseados, né? Como se fossem casados, unidos. Então, preposição, cadê a canetinha? Tá aqui. Preposição mais o artigo. E quem que ficou aos prantos? Quem, amadinhos? Olha, o artigo masculino, tá bom? Aqui você já vai perceber. Para acontecer a crase, ó, eu vou ter que ter a preposição a primeiro, e depois eu vou ter o quê? Outro a, tá certo? Esse a pode ser artigo, o primeiro a, pode ser do pronome demonstrativo. Belezinha? Então, fique de olho aqui. Então, eu posso colocar a, né? Aquele, aquela, aquilo e assim por diante. Belezinha? Então, para você gravar aí, o ozinho vai ficar de escanteio. Então, aqui, crase. Eu vou ter preposição mais artigo feminino, tá? Artigo feminino, ó, a, o as, mais o pronome demonstrativo, ó, pode ser o a, aquele e flexões, pode ser aquele, aquela, aquilo, tá bom? Por quê? Porque, ó, o pronome demonstrativo começa com a. Eu vou ter duas letras iguais, tá certo? E vai fazer a junção, beleza? Vai ficar apenas um, aquela fusão lá, beleza? Então, vamos lá. Mas o que é crase? É a fusão de duas vogais idênticas, e aparece marcada pelo acento grave, tá certo? Então, eu tenho aqui a preposição mais a artigo, ó, coloco o acento indicativo de crase, que o nome deste acento é o acento grave, não é acento de crase, tá bom? O nome do acento é acento grave, beleza? Então, vamos lá. Em língua portuguesa, fundimos a vogal A, que pode ser preposição, já foi dito. A vogal A pode ser artigo definido ou o A inicial de pronome demonstrativo. Aquele, aquela e aquilo, tá certo? Ou aqueles, aquelas e aquilos. Belezinha? Por isso que fala aquele e suas variações. Então, nós temos aqui, você vai observar bem aqui, ó. Ó, a primeira. Eu fui à farmácia. Eu fui
a farmácia? Então, o verbo ir, ele pede, é o termo regente, e ele vai pedir a preposição a. E a palavra farmácia, amadinho, olha só. Eu tenho a preposição, mais o a artigo, porque admite, o nome farmácia, ele admite o artigo a na frente. Eu falo a farmácia. Certinho? Então, eu uso para identificar que é uma palavra de gênero feminino, o determinante feminino também. A farmácia. Aí você lembra lá da concordância nominal, tá certo? Que o nome, né? Ou melhor, o adjetivo, o artigo numeral vai concordar com o seu nome. Em quê? Em gênero e número, tá bom? Então, o gênero da palavra farmácia é feminino. Então, vou usar determinante feminino. Beleza? Vamos lá para a próxima. Refiro-me a que está de azul. Refiro-me a quem? A pessoa que está de azul, alguém que está de azul. Então, aqui eu tenho um pronome, ao verbo referir, ele pede a preposição a, tá certo? E aí, ó, a que, esse azinho do pronome demonstrativo. Assistir aquele filme. Olha, de estar presente, aí você lembra lá da regência. O verbo assistir, no sentido de estar presente, né? Ele pede a preposição a, ele rege a preposição a. Então, aquele começa com a, por isso a necessidade de colocar o acento indicativo de crase, que é o acento grave. Artigo, preste atenção, a ou as, usado antes de substantivo feminino e diante de alguns pronomes concordando em número singular e plural. Então, nós temos aqui, para você não confundar artigo com a preposição e a pronome demonstrativo, tá certo? Então, eu tenho a casa, artigo. Aí, depois se eu tiver assim, fui à feira, eu tenho a preposição mais artigo, tá bom? E o pronome demonstrativo, refiro-me a que está de blusa amarela. Beleza? Então, aqui, ó, eu falo a menina, a rua, a felicidade, a saudade, as casas, as tristezas, as belezas. Todas as palavras aqui são o quê? Todos os nomes são de gênero feminino. Tá certo? São palavras femininas. Então, admitem o artigo. E o artigo vai concordar em números, singular ou plural. Então, aqui você percebe, você está percebendo os nomes que estão no singular e aqui os nomes que estão no plural. Então, amados, tome nota. Preposição a. Diante de outras palavras que não admitem, olha bem, ó, que não admite artigo com as quais não concorde, indicando subordinação entre os termos. Vamos tomar nota? Aqui eu tenho o seguinte, aí eu tenho a partir, então esse azinho aqui já sei que é preposição. Ele está diante de que palavra? Partir é o quê? Verbo. Então, o verbo partir, ele não vai admitir o quê? Artigo. Então, aí, se não é artigo, eu tenho o quê? Preposição. Tá bom? Começar é o quê, amado? Verbo. Então, eu tenho a preposição aqui. A João. João é nome, mas é o nome masculino. Ele vai admitir o a artigo? Não. Então, esse azinho é preposição. A mesma coisa acontece com Pedro, esse A aqui é preposição. E agora eu tenho um pronome. E está escrito assim, todas. Está no plural. Pronome.
Tá certo? Então, esse azinho aqui, ó, tá o quê? É preposição, não é artigo, tá bom? Palavra cavalo. Cavalo é palavra masculina, então esse a aqui é preposição. Pé. Pé é palavra masculina, então esse a aqui é preposição. Então, o que que você percebe aqui? Então, diante de verbo, não tem crase. Diante de nome de palavras masculinas não tem crase, diante de pronome também. Ainda mais se a palavra for pluralizada e o a tiver no singular. Então já sabe que aí, se o a está marcando singular e a palavra que está na frente está no plural, eu vou ter somente preposição. Certo? Beleza, vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte, né? O pronome, né? Pronome demonstrativo a ou as. Quando substitui um substantivo feminino, tá bom? Então vamos tomar nota aqui, ó. Conheço a que está de azul. Conheço a menina que está de azul. Então esse azinho vai substituir o nome, né? Feminino, tá? Então conheço aquela que está de azul. Esse azinho aí é pronome demonstrativo. Mais outra. Conheça a garota que está de azul. Tá repetindo aqui. Então, quando eu não quero repetir, eu coloco o pronome demonstrativo. Tá bom? Vamos ver aqui. Vi a de cabelo loiros na feira ontem. O que você vai tá, esse a aqui é o quê? Pronome demonstrativo. Como se tivesse falado assim, vi a mulher de cabelo loiros na feira ontem. Então, pronome demonstrativo aqui, ó. Tá certo? Vê outra aqui. Crase. Com pronome demonstrativo, a ou as, depende apenas da regência, né? Da regência verbal, que a gente já teve, a regência verbal. Aí você vai observar quais os verbos que regem a preposição a. Tá bom? Qual ou quais. Comi a que estava madura. Comi a fruta que estava madura. Então, sem crase, depois do verbo comer, não exige a preposição. Por exemplo, eu como banana, comi manga, comi a manga o quê? A manga rosa, tá no período de manga, né? Então, o verbo comer, ele é um verbo transitivo, não pede preposição. Então, por isso, comi a fruta que estava madura, esse azinho não tem crase, tá? Então, o verbo não exige preposição. Então, quando eu estou lá para passar para o pronome demonstrativo, comi a que estava madura, a fruta que estava madura. Então, esse azinho aqui, pronome demonstrativo, sem um acento indicativo de crase. Assim sendo a da preposição, é apenas pronome demonstrativo. Então, já falei para vocês aqui, né? Que esse a é pronome, vou fazer bem bonitinho aqui, demonstrativo. Beleza? Gostou aí, ó? Então, pronome demonstrativo. Tá certo? Porque o verbo comer, ele é verbo transitivo. Tá bom? Não precisa. Comi. O quê? A fruta estava madura. Vamos lá. Mais outra aqui. Refiro-me a de cabelos loiro. Aqui, amadinho, faltou o ifzinho. Tá bom? Refiro-me a de cabelo louro. Refiro-me a garota de cabelo louro. O que vai acontecer aí? Ó, vai ter com crase, porque o verbo referir, ele pede a preposição a. Tá aqui, ó.
Com crase, pois o verbo referir-se exige, né? Ó, exige. Mais forte do que pedir, tá certo? Então, assim, na primeira frase, o que eu tenho? Pronome demonstrativo, tá bom? Assim sendo o a da primeira, é ao mesmo tempo preposição, mais e pronome demonstrativo, tá certo? Então, nessa daqui, ó, eu tenho a preposição, mais o a pronome demonstrativo, tá certo? Por isso que tem um acento grave, por isso que aparece, porque duas vogais semelhantes, mas ó, um é preposição e outro pronome demonstrativo. Você não pode esquecer disso, tá bom? E lembrando sempre da regência verbal. Se o verbo pedir, exigir preposição e se a preposição for a, já sabe. Se logo em seguida tiver o verbo, o pronome demonstrativo, é claro, se o pronome demonstrativo for o a, aquele, aquela, aquilo, pode colocar o acento indicativo de crase. Agora aqui. Sua casa é igual a do Pedro, igual a... Ó, agora eu tenho um nome, tá certo? O nome igual a quê? Né? A do Pedro, ó. Sua casa é igual à casa do Pedro, com crase. Aí você lembra lá da regência nominal. O nome igual exige a preposição. A preposição a. Sendo assim, o que nós temos aqui? O a da primeira frase é ao mesmo tempo preposição mais pronome demonstrativo. Tá certo? Porque você vai ver aqui, ó. Isso. Assim, a preposição mais o a pronome demonstrativo. Tá bom? E lembrando que a palavra igual é o nome, né? Que está no comando e ele pede qual? Preposição a, tá bom? Por isso que houve o acento que tem, né? O acento indicativo de crase. Qual acento que eu vou usar? O grave. Certinho? Mais outra aqui para vocês. Vamos lá. Refiro-me àquele rapaz de cabelos loiros, ó. Com crase, porque tem o verbo referir, né? Pois o verbo referir-se exige, né? A preposição a, tá certo? Assim sendo, o a inicial do pronome é ao mesmo tempo, ó. Ao mesmo tempo. Preposição a e o a inicial do pronome demonstrativo, tá certo? Então, que vai ter aquela fusão, belezinha? O verbo referir-se, ele pede a preposição a, tá certo? E o pronome demonstrativo começa com que letra, amadinho? Com a. Não são duas letras iguais? Tá certo? Aqui na inicial, no início, né? Aqui, ó. Logo no início, aquele. Ó, começa com a também. Aí faz a junção. A preposição mais o a do aquele tem que colocar o acento grave. Por isso que ficou aquele. Eita, Márcia. Certinho? Muito bem. Vamos ver o próximo aqui, ó. A crase com pronome demonstrativo, aquele e suas flexões, depende apenas da regência. Tá certo? Então, já foi falado aqui, ó. Comi aquela fruta que você trouxe sem crase, ó. Porque o verbo comer, ó, comi. E o quê? Aquela fruta que você trouxe, não precisa. Então, pois o verbo comer, ele não exige preposição. Se não tem, é claro que aquela vai ficar somente o pronome demonstrativo. Tá bom? Então, você vai ter que aprender essa questão. Você tem que identificar quando o verbo é transitivo, quando o verbo ele pede preposição e qual é a preposição que ele exige, né? Que ele comanda, que ele rege.
Assim sendo, a inicial do pronome é apenas o A inicial do pronome demonstrativo. Tá certo? Aí fica até... Ah, professor, tá muito repetitivo. Tá repetitivo para memorizar, amadinho. A inicial do pronome demonstrativo, ó, aquela. É simples assim, tá bom? O verbo comer não exige preposição. Então, vai ter somente o A do pronome demonstrativo, tá bom? Próxima. Refiro-me àquele rapaz de cabelos loiros. Aí você ora novamente. De novo, professora. Amadinho, vamos memorizar? Com crase, porque o verbo referir-se exige a preposição a. Então, tudo se vai ter ou não vai ter, vai depender de quem? Da regência verbal, tá bom? Se o verbo pedir o a, se logo em seguida for pronome, o nome feminino, tá certo? Que exige o artigo. E o a, que o a pode ser demonstrativo, né? Dos pronomes demonstrativos. Do a sozinho, do aquele, aquela, aquilo. Então, pronto, já sabe que terá o acento indicativo de crase. Assim sendo, o a inicial do pronome é ao mesmo tempo preposição, a preposição e o a inicial do pronome demonstrativo. Certinho? Tomou nota? Não é para esquecer. Tá certo? Agora, aqui, ó. Seus cães são iguais àqueles que vi no veterinário, ó. Iguais, a palavra igual que eu já falei aqui, iguais, é um nome, né? Igual, iguais, adjetivo. Lembra lá que na regência nominal, né? Quem vai representar esses nomes? O adjetivo, o substantivo e o advérbio. Então, iguais é um nome, tá? Aqui tá tendo no comando a regência nominal. E aí, igual pede a preposição a. Ele exige, tá certo? E logo em seguida vai aparecer qual palavra? Se tem o igual, exige a preposição a, e na frente aparecer o pronome demonstrativo que começa com a, é claro que haverá crase, né? Ocorrerá crase. Então, se ocorrerá crase, tem uma fusão de duas letras iguais. Então, para marcar que ali tem a presença de duas letras, eu coloco o acento indicativo de crase, que é o acento grave, tá bom? Então, reforçando, seus cães são iguais àqueles que vi ontem no veterinário. Com crase, pois o nome igual exige a preposição a. Sendo assim, o a inicial do pronome é ao mesmo tempo preposição mais pronome demonstrativo. Outra aqui para vocês, ó. Eu obedeço a meu pai. Olha só, eu obedeço a meu pai. Esse azinho aqui, ó. Por que apareceu esse a? Porque o verbo obedecer, né? Ele rege a preposição a. Tá certo? Obedeço a quem? A meu pai. Então, esse a é preposição exigida pelo verbo obedecer, mas só que ele apareceu antes de quê? De nome masculino. E diante de palavra masculina, não tem crase. Tá bom? Porque a palavra masculina aí, tá certo? É pai. Certinho? Vamos lá. Eu amo a mamãe. Eu amo, verbo amar. Não pede preposição. Ele é verbo transitivo direto. Eu amo. Quem? Meu filho, mãe, pai. Então, a mamãe, o papai, ó. A mamãe, eu amo a mamãe, eu amo o papai. Se eu fizesse a troca. Então, ó, se eu aqui esse azinho é só artigo e diante de palavra feminina, tá bom? E o verbo não pede o quê? Preposição. Qual é o verbo? O verbo amar é verbo transitivo.
certinho? Sem preposição. E esse a é artigo. A preposição exigida pelo verbo obedecer e a artigo diante de palavra feminina, tá certo? Regras que facilitam, né, a observação. O que você... para facilitar o entendimento. Com nomes próprios de localidades. Vamos lá. Viagem à Lua. Voltarei a Campinas. Olha o macete aqui para vocês. Ó. Se você utilizou vim dar, é porque o nome da localidade admite artigo. Logo, admite crase. Para ficar mais fácil, muito fácil. Vim dar, crase a. Vim de, crase para quê? Mas assim, volta da, tem crase. Volta de, crase para quê? Então, vamos lá. Viagem à Lua. Voltarei a Campina. Voltei de Campinas. Ó, não vou falar voltei da Campinas. Eu voltei de. Beleza? Então, fique ligado. Volta da tem crase. Volta de crase para quê? Observação aqui. Haverá crase nas locuções femininas adverbiais. Ó, locuções femininas. De modo ou tempo. Então, quais são as locuções femininas? Eu tenho aqui, ó, à vontade, à toa, à expressa, às escuras, à disposição, à francesa, à milanesa. Já falei à tarde? À noite, às 12 horas, à meia-noite. Isso aí são locuções adverbiais femininas, tá certo? Então, pode colocar o acento grave. A aula iniciará às 7 horas. Esteve na escola às 13 horas, tá certo? São locuções adverbiais. Vamos ver lá outra. As locuções femininas também prepositivas, ó, à espera de, à procura de, à margem de, às expensas de, à carta de. Então, ó, são as locuções prepositivas. As locuções prepositivas sempre terminando com preposição, ó. Às expensas de, à carta de, à espera de, ó, à procura de, à margem de. Tá bom? Locuções prepositivas sempre terminam com uma preposição. Aquela guerreira mãe estava à espera de um milagre que salvasse a vida de seu filho. Então, eu tenho uma locução, o quê? Prepositiva feminina. Então, haverá o acento indicativo de crase, haverá crase. Nas locuções, né, conjuncionais, né, femininas, a maneira que, a medida que, a proporção que. Nas conjuncionais vão aparecer, ó, conjunção, tá certo? Então, tem crase. À medida que o tempo passa, vamos envelhecendo, certinho? Muito bem. Agora, já falamos no uso obrigatório, agora vamos lá nos casos em que a crase é facultativa. Com o pronome possessivo, o uso do artigo é facultativo. Então, vamos lá. Refiro-me à sua irmã. Então, pode aparecer com crase ou não, tá certo? Então, por quê? Aqui, refiro-me à sua irmã. O verbo referir-se pede a preposição a. Aqui só é a preposição. E aqui, refiro-me à sua irmã. O que que tem? Aí eu tenho a preposição a mais o artigo. Por isso que está com acento indicativo de crase. Falei à sua secretária. Tem preposição. Falei à sua secretária aqui, ó. Eu tenho a preposição mais artigo. Tá certo?
Com nomes próprios femininos, também a crase é facultativa. Vejam aqui, ó, refiro-me a Maria ou refiro-me a Marias, tá certo? Na primeira, eu só tenho preposição. Na segunda, eu tenho preposição mais o artigo. Mais uma observação aqui, ó. Mas se houver determinante, a crase será obrigatória. Refiro-me a Maria da farmácia. Então, neste caso aqui, ó, tá sendo que tem uma parte que está especificada, né? Então, tem um determinante. Refiro-me a Maria da farmácia. Então, sempre com crase. Por isso que tá aí, ó, vermelho, para chamar a atenção de vocês. Após a palavra até. Até, ela é o quê? Preposição. A crase é facultativa. Desde que haja preposição a na frente. Então, vamos lá. Fui até a farmácia e foi até a farmácia. Então, os dois casos estão tudo ok. Belezinha? Mas, observação aqui para vocês, ó. Conheço até a mãe do Alberto. Conheço até o pai do Alberto. Então, aí, ó, não tem. Esse azinho aí, tá certo? É só artigo, certo? Vamos lá. Caso em que a crase é proibida. Já falamos, assim, do uso obrigatório, uso facultativo. Agora, caso de proibição. Temos aqui o seguinte. Antes da palavra casa, quando se refere ao próprio lar. Dizem, casa minha não tem casa, mas a casa dos outros tem. Tá bom? Casa minha não tem casa, mas a casa do outro tem. Tá bem? Cheguei à minha casa, não tem casa. Fui a sua casa ou fui à casa de Fernando. Aí terá casa, beleza? Então vamos lá. Voltar a casa, pois esquecera o cartão. Então, por exemplo, né? Ó, casa, a sua própria casa. Não tem. Antes da palavra terra, quando se opõe a bordo, terra firme. Então, nós temos aqui, ó. Assim que desembarcaram, desceram a terra. Então, terra firme. É a questão a bordo, não tem. Quando antes do feminino se subtende o artigo indefinido uma. Vamos ver aqui, ó. Pelo exemplo, encontrava-se presa a terrível melancolia. Subtende-se, encontrava-se presa a uma terrível melancolia. Como é? Melancolia. Então, aqui subtende aqui, ó. Tá certo? Que tem o pronome definido. Tá bom? Então, é proibida o uso da crase. Antes de lugares que não admitem o artigo a, né? Fui a Brasília, voltei de Brasília. Fui a Belém, voltei de Belém. Fui a Recife, voltei de Recife. Fui a Paris, voltei de Paris. Fui a Roma, voltei de Roma. Tá certo? Então, não admite o artigo a. Antes de verbo, já falei, vou repetir. Condições a combinar, a palavra combinar é verbo, então não se utiliza a crase. Aprender a ler. Ler é verbo, então não tem. Então, esse azinho que apareceu aí é preposição. Antes de artigo indefinido, cheguei a uma festa muito boa, obedeci a um policial estranho. Então, apareceu o artigo indefinido, esse aqui eu tenho somente preposição. Em palavras repetidas, né? Entre palavras iguais. Ficou face a face com o ladrão. Dia a dia ele sempre estuda. Então, diante de palavras repetidas, não se utiliza crase. Tá? Viu só? Musiquinha aí para vocês, tá certo? Amados, vamos lá para nossa produção? Vamos lá para a hora de produzir, é o nosso trabalhando o gênero. Nós temos aqui o seguinte, você vai fazer uma produção
Olha o gênero, paródia, com as regras dos casos proibidos da crase. Você que vai escolher a sua melodia. Eu cantei aqui, ó. Diante de palavras repetidas, não se utiliza a crase. Tem várias, tá certo? Então, amadinho, ficamos por aqui. Daqui a pouco eu retorno para o nosso momento de revisão. Até lá!